Trabalhos e tópicos especiais de gestão da produção. Professor Dr. Rodolfo Florencio Teixeira Júnior. Grupo: Alan Henrique dos Santos Pedroso, Hélio Emílio Almirão Neto, Fábio Henrique Rocha de Oliveira Freitas, Luiz Henrique Tavares e Salomão Garçom. O trabalho foi feito na microcervejaria Bamberg Beer. Sumário: introdução, caracterização da empresa, portfólios de produtos, arranjo físico, ciclo de Mike, conclusão, bibliografia. O atual panorama do país é de crescimento econômico e aumento do poder de consumo da população. Isso, consequentemente, gera um maior número de empresas no mercado e uma maior competitividade no sistema produtivo. Por isso, empresas que quiserem sobreviver no mercado devem reduzir seus desperdícios e produzir com maior eficiência. Por isso, é importante o uso das ferramentas Lean Six Sigma, que tem a união da redução de perdas do Lean com o ataque à variabilidade de Six Sigma. Bom, sobre a caracterização da empresa, a cervejaria Bamberg tem seu nome em homenagem à cidade de Bamberg, localizada na Alemanha. A fábrica encontra-se na cidade de Votorantim, estado de São Paulo. Sua produção é baseada em cerveja e chopp. Eles contam com apenas uma unidade fabril. Atualmente utiliza trabalho em 2 turnos e a produção é de cerca de 100 mil litros de cerveja por ano. Os ingredientes utilizados na cerveja busca a lei de pureza de produção de cerveja alemã, que conta com água, malte e lúpulo, levedura como únicos ingredientes. E o malte, o lúpulo e a levedura, eles são importados diretamente da cidade de Bamberg. Aqui é um portfólio de produtos. São 8 cervejas produzidas durante todo o ano e algumas sazonais. Esse é um esboço do arranjo físico. Ele foi feito no software Google SketchUp. O arranjo físico ele tem 2 pavimentos. No primeiro nível térreo está a produção, a área de vendas e o estoque. No mezanino conta com o escritório, sala de reuniões e estoque. Nesse nível vemos a planta do nível térreo, onde concentra-se a parte de produção e atendimento do cliente, um pouco do estoque. E aqui estamos a planta do mezanino, que conta com o setor administrativo e uma pequena sala de reuniões. Falando um pouco do processo produtivo da empresa, a matéria-prima, que fica estocada no número 1, é transferida para o número 2, que são os tanques de produção. Nele, a água, o malte e o lúpulo são misturados e fervidos. Essa mistura, que é chamada de mosto, é transferida para o número 3, que são os tanques de maturação, onde as leveduras são adicionadas e a mistura fica de 30 a 45 dias maturando, que é uma fase muito importante para a cerveja ou para o chopp receberem o seu aroma especial. Após isso, a mistura pode ou ser transferida para o número 4 ou para o número 10. No caso do chopp, ela é diretamente transferida para o número 10, onde o chopp é estocado em barris no número 9. A cerveja sai do processo 3 e vai para o 4, onde ela é envasada. As garrafas de cerveja utilizadas para envase ficam localizadas no número 7. Após esse processo, a cerveja vai para o número 5, onde ela passa pelo processo de pasteurização, que garante que o consumidor poderá consumi-la em até 6 meses. Após o processo de pasteurização, a garrafa de cerveja é rotulada no número 6 e estocada no número 1. Além disso, o número 8 representa o local onde ficam armazenadas as chopeiras, o número 13 é a área de vendas da empresa, o número 11 o freezer e o número 12 o laboratório. Para o desenvolvimento do projeto Lean Six Sigma na Bamberg, foi utilizada a metodologia do ciclo de Mike. A primeira etapa, que é de definição, o grupo desenvolveu o escopo do projeto, em que foi identificado o problema principal, que é o de alto lead time da produção de cerveja e de chopp. As oportunidades identificadas e os objetivos do projeto seriam de reduzir o tempo em 1% no lead time, que consequentemente aumentaria a capacidade de produção em pelo menos 5.000 garrafas por ano. O grupo pensou em algumas metodologias Lean para utilizar no projeto e designou algumas tarefas para cada membro dele. A segunda etapa, que é de medição, o grupo inicialmente
utilizou a ferramenta CIPOC para entender como funciona a produção da empresa, quem são os principais envolvidos e quais são os principais inputs e outputs. Através do CIPOC e da análise do processo produtivo, o grupo chegou que o lead time médio de fabricação é de 43 mil minutos e 90. Essa média foi extraída dos dados que a empresa possuía de lead time para os últimos 150 lotes, como pode ser analisado por meio do gráfico. Os dados fornecidos pela empresa eles foram extraídos por meio de um sistema eletrônico confiável. E como pode perceber por meio do gráfico e pela análise feita pelo grupo, o processo é estável, ou seja, está dentro dos limites de especificação. E a amostragem é confiável para tomar como baseline a média encontrada. Portanto, o grupo não encontrou a necessidade de utilizar a ferramenta Six Sigma para realizar melhorias com relação ao lead time, e sim ferramentas Lean para modificar algumas partes do processo produtivo. A próxima etapa do ciclo DMAIC é a fase de análise. Nela, o grupo desenvolveu um mapa de fluxo de valor da empresa, em que pode ser analisada qual etapa do processo produtivo agrega valor ao produto final e qual não agrega. Além disso, foram identificadas possíveis melhorias. Foi utilizado também o mapa fluxograma, em que é possível identificar o fluxo atual dos processos e de que maneira os produtos e pessoas se movimentam pelo arranjo físico da empresa. É possível notar que o mapa fluxograma está dividido em processos comuns à cerveja chopp, os processos específicos da cerveja e os processos específicos do chopp. Como pode-se perceber, há grande fluxo cruzado nesses processos. Dessa forma, o grupo desenvolveu diversas possíveis melhorias para o processo. As relativas ao lead time de produção foram divididas em duas partes. Uma voltada para o longo tempo de setup encontrado no transporte da cerveja do tanque de maturação para a envasadora, que atualmente é feito por meio de mangueiras. A outra possível melhoria foi identificada nos processos de rotulagem e de alimentação e retirada de garrafas no invase, que atualmente é feito manualmente. Há também as possíveis melhorias relativas aos trabalhadores e à empresa. Estas podem ser citadas agora: a alteração do layout produtivo para evitar fluxos cruzados de materiais e pessoas, implantação do programa 5S para manter a organização e limpeza, manutenção produtiva total, cross-training e gráfico de controle visual. Foram identificadas diversas oportunidades de melhoria, porém o grupo preferiu focar no objetivo do projeto, utilizando apenas as melhorias ligadas ao lead time do processo. As demais oportunidades serão deixadas para projetos posteriores. Assim, a próxima etapa do ciclo DMAIC é a de melhoria. Inicialmente, o grupo tratou a melhoria de alteração do layout, que gera elevados custos. A alteração do layout necessita de um bom planejamento, e por isso o grupo utilizou a metodologia SLP, Systematic Layout Planning. Essa metodologia se baseia em três principais passos, que seria a construção do mapa fluxograma, a elaboração do diagrama de interrelações e a diagrama de interrelações de espaços. Dessa forma, com a utilização dessas ferramentas, o grupo pode propor novos layouts para a empresa e analisar os melhores. Inicialmente, foi desenvolvido o diagrama de interrelações, utilizado para mensurar a importância entre o processo e a necessidade de proximidade. Nele, é possível identificar qual é o nível de importância de proximidade de um processo com outro e por que esse nível de importância. A próxima etapa foi o desenvolvimento do diagrama de interrelações de espaços. Ele demonstra a necessidade de proximidade física entre os processos. Como pode-se observar, as linhas mais grossas demonstram maior necessidade de proximidade dos processos, e as mais finas, menor. Dessa forma, o grupo pôde desenvolver o novo arranjo físico da empresa. Assim, foi proposto um novo layout por meio do seguinte mapa fluxograma. Como pode-se perceber, algumas etapas foram realocadas e reordenadas, e outras foram trocadas de lugar, de forma que o processo ficou mais contínuo, evitando o maior número de cruzamento no processo. Como pode-se perceber, o estoque de matéria-prima, que anteriormente ficava na parte superior da imagem,
agora fica na parte inferior, que seria a próxima entrada da empresa. Foram criadas portas tanto para o estoque de matéria-prima como para o estoque de garrafas e caixas. Assim, todos esses materiais não precisam cruzar a empresa inteira para serem estocados e podem ser estocados por uma porta externa. Por meio desse layout, pode ser avaliados diversos ganhos, como uma linha dedicada a cada produto, melhor fluxo dos produtos, um ambiente de trabalho mais organizado e uma redução na movimentação e transporte. A seguinte imagem ilustra a movimentação do chopp no modelo atual e do modelo proposto. E também ilustra a movimentação da cerveja no modelo atual e no modelo proposto. Como pode se perceber, houve uma redução de movimentação de cerca de 13% na movimentação do chopp e de 41,28% na movimentação da cerveja. Dando continuidade ao processo de implementação de melhorias do ciclo DMAIC, temos o processo de rotulagem que atualmente é feito de forma manual. A proposta seria a instalação de máquinas automatizadas para aumentar a velocidade do processo. Para o processo de invase, a alimentação e retirada das garrafas ocorrem de forma manual. O que seria proposto seria a utilização de esteiras para automatizar a tarefa e aumentando a velocidade no processo. Agora, o setup rápido seria a instalação de tubulação de inox para alimentação de máquinas entre os tanques de maturação e a máquina de invase de forma dedicada. Assim, dando continuidade à fase de melhorias do ciclo DMAIC, o grupo montou um novo mapa de fluxo de valor da empresa, considerando as melhorias propostas. Como pode se perceber, houve redução do lead time e alguns processos foram realocados. Dessa forma, o lead time global da produção de cerveja e chopp foi reduzido. Os resultados foram considerados para o volume de produção de 2.000 litros de cerveja, que equivalem a 3.334 garrafas de 600 ml. A redução foi de cerca de 16,7% no tempo de invase, cerca de 60% no tempo de rotulação e embalagem e de 67% no tempo de transporte da cerveja do tanque de maturação para a envasadora. Essa redução foi de 0,2 minutos por garrafa produzida. Por mais que esse valor possa parecer pequeno, se considerarmos o ano de 2009, em que foram produzidos 100.000 litros de cerveja, com as melhorias a empresa gastaria cerca de 550 horas a menos na produção delas. Assim, poderiam ter sido produzidas 7.100 garrafas a mais. A tabela abaixo ilustra alguns tempos do processo antes das melhorias e após as melhorias. Como pode se perceber, a produção de uma garrafa levava 13 minutos antes das melhorias e após levariam 12,8 minutos, que seria a redução de 0,2 minutos por garrafa citado. A próxima fase do ciclo DMAIC, que seria a final, seria a fase de controle. Nessa fase, seria bastante importante que houvesse o arquivamento desse projeto junto aos documentos da empresa, de forma que pudesse ser consultado a qualquer momento. O treinamento dos funcionários para mudanças no processo produtivo, que seria relativo à institucionalização das mudanças, e também o acompanhamento do lead time por gráficos de controle para acompanhar sua variabilidade, de forma que se houvesse algum ponto fora de controle, o processo pudesse ser analisado e entendido o porquê que o lead time passou da variabilidade. Finalizando o desenvolvimento do projeto, o grupo pode destacar a grande importância do uso do ciclo DMAIC, de forma que cada etapa é bastante metódica e possui um passo a passo. Seguindo cada uma das etapas, o grupo conseguiu chegar à conclusão do seu objetivo. Assim, foi identificado o maior problema no momento na empresa, que seria o alto lead time, e foram utilizadas ferramentas Lean para a busca desse objetivo. Como foi citado inicialmente, ferramentas Six Sigma foram descartadas no momento pelo fato da variabilidade do lead time do processo estar sob controle. E dessa forma as reduções foram alcançadas para o presente projeto. Além disso, é importante citar
que ainda há necessidade de aplicação de diversos outros projetos na empresa, mas que não são voltados para o lead time, sim para o trabalhador e para o benefício da empresa. Essas são as bibliografias que foram utilizadas para o desenvolvimento do projeto.